Bom, eu vou estar falando sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton descreve a relação entre força e aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela relação por ele adquirida. Essa relação pode ser descrita com a equação Fr igual a m vezes A, sendo Fr a força resultante, o m a massa e o A a aceleração, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. De acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Um exemplo. F igual a 2N, sendo F a força e 2N 2 newtons. Se aplicarmos uma força de 2 newtons a 1 kg, nós teremos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se aplicarmos uma força de 2N a 2 kg, a aceleração muda para 1 metro por segundo ao quadrado. Se aplicarmos uma força de 2N a 0,5 kg, a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Se aplicarmos uma força de 2N a 4 kg, a aceleração vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quanto maior o peso, menor a aceleração. Quanto menor o peso, maior a aceleração. Você pode dizer, então, que se você arremessar uma bola, a aceleração dela vai ser 1. Se você arremessar uma bola de ping-pong que tem o peso menor, ela vai correr uma distância maior. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que dependerá da sua massa. Podemos ver a partir desse exemplo, ao aplicar uma força de 2N sobre um objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for de 0,5 kg e uma aceleração menor quando a massa for de 4 kg. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. Exatamente o que eu tinha dito no nosso exemplo. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. A unidade no sistema internacional para força é o Newton, o N, que representa quilos metros por segundo ao quadrado. A segunda lei de Newton também é chamada de o princípio fundamental da dinâmica, uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo. A força-peso. A partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição na física, o peso. A força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Ela é calculada com a equação P igual a m vezes g. G é a aceleração da gravidade local. Apesar de a massa de um corpo ser fixa, não é o que ocorre com o peso. Por exemplo, um corpo de massa de 20 kg no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, possui o seguinte peso: P é igual a 20 vezes 9,8. P é igual a 196 newtons. O mesmo corpo em Marte, onde G é igual a 3,711 metros por segundo ao quadrado, possui o peso. P é igual a 20 vezes 3,711
é igual a 74,22 newtons. Vemos que o peso do planeta Marte é bem menor que o na Terra, pois a gravidade em Marte é menor. Isso ocorre porque a gravidade de um determinado local depende da massa do corpo. Como a massa de Marte é menor que a da Terra, ela também terá uma gravidade menor. Bom, essa é uma explicação básica sobre a segunda lei de Newton. Vamos conferir agora a terceira lei de Newton.